Irmãos, irmãs, mais uma vez temos a alegria de nos encontrarmos no domingo, dia do Senhor. Hoje, mais uma vez, com o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 23. Chamo a atenção de todos porque nós vamos ler agora a versão mais curta deste capítulo 13. Versículos, portanto, de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho que hoje a igreja nos propõe aponta para as dificuldades que o próprio Jesus, mestre da justiça, encontrou para implantar o reinado de Deus no mundo, o reinado que o Pai lhe confiou e que ele trouxe com a sua pessoa, com a sua palavra, com os seus gestos. De um lado, a rejeição por parte das autoridades político-religiosas do seu tempo. Por outro, o desânimo dos discípulos, do povo, e mais tarde o desalento das comunidades por causa dos conflitos internos, externos, crise na própria comunidade do Evangelho de Mateus, lá no norte da Palestina, onde surgiu o seu Evangelho. Então, é preciso destacar como Jesus anuncia ao povo, às multidões, os segredos do reino. Neste 15º domingo, nós nos deparamos então com o gênero das parábolas. E Jesus nos apresenta a primeira parábola, que é a da semente. Os recursos, ou o recurso das parábolas, mostra o quê? Que Jesus parte de situações reais em que o povo vive, para falar do reino, a partir de situações familiares ao povo, comparações que fazem parte do cotidiano deles. É assim que acontece o reino. Vamos ver como compreender então a parábola da semente. Sabemos, irmãos e irmãs, que a semente contém em si todo um potencial e, lançada na terra, encontrando condições favoráveis, desabrochará e fará a vida aparecer com exuberância. Assim é a palavra de Jesus, assim é a prática da justiça, levar a vida aos frutos com exuberância. Quanto a ele, é comparado ao semeador generoso ao semear a palavra. Mesmo com a consciência de aparente fracasso, diante de tantos obstáculos, a colheita será garantida. Pássaros, terreno pedregoso, espinhos, terra boa. São os terrenos, a qualidade dos terrenos, assim por diante. Como o experiente lavrador, Jesus também sabe que um pouco sempre se perde, não é? Ao semear.
mas ele crê, o semeador, no sucesso da colheita. O sucesso será garantido. Qual é a garantia? O profeta Isaías, na liturgia deste domingo, assegura na primeira leitura: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas irrigam e fecundam a terra para fazer germinar e dar a semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Para compreender a mensagem de Jesus, é preciso então sensibilidade, abertura de coração, generosidade, capacidade de escuta, o que exige uma tomada de atitude diante do que ele anuncia. Em meio aos conflitos é que se pode ver o ensinamento dado por ele, o que os profetas e justos ansiaram por ver e não viram, os ensinamentos do Messias. Compreendendo então os obstáculos para o acolhimento, compreensão e realização da palavra de Deus em nossa vida. Primeiro, semente que cai à beira do caminho, significa superficialidade, insensibilidade. Facilmente a palavra é roubada de nós, dos nossos corações. É o sentido dos pássaros que vêm e tiram, roubam as sementes que caíram, não é, à beira do caminho, para delas se alimentarem. Segundo, o terreno pedregoso. O que significa o terreno pedregoso? O desânimo diante das perseguições por causa da palavra, ontem, hoje e sempre. Os espinhos são as estruturas políticas, econômicas, religiosas que fascinam e que fazem muito barulho, mas que na realidade sufocam, tornando ineficaz o anúncio da palavra. E quarto, semente que cai em terra boa, semente que cai num coração generoso e, portanto, propício para fazê-la frutificar 100%. Como compreender a parábola de hoje é a pergunta que toda a comunidade deve fazer. Até se perguntando, que terreno, que tipo de terreno eu sou, a nossa comunidade é? Nós acreditamos na força desta palavra, desta semente que vem de Deus? E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém. Aleluia, aleluia.